Já Bright White, atacante do Grêmio, pode pintar no Palmeiras? Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora repercutir agora uma informação que surgiu ao longo da semana e movimentou torcedores palmeirenses. Será que Bright White, atacante de 33 anos de idade do Grêmio, pode pintar como reforço do Palmeiras pro próximo ano? Conversei com gente do Palmeiras e com gente do Grêmio para trazer o máximo de novidades para vocês. Primeiro, conversei com um dirigente gremista. Resposta: chance zero de a gente liberá-lo para outro clube brasileiro, fecha aspas. Confesso que achei a ideia de contratação do Bright White esquisita desde o começo. 33 anos de idade não é o tipo de atleta que o Palmeiras costuma contratar, embora a gente saiba da necessidade da aquisição de um camisa 9. Temporada atual, com a camisa do Grêmio de 19 jogos, 8 gols e 2 assistências, ele havia sido contratado do Espanhol. Contrato só se encerra em junho de 2026 e a multa rescisória é de 50 milhões de euros. Vale a lembrança também de que o Bright White tem sido especulado como possível reforço do Sevilha, informação divulgada pelo jornal Marca. Mas se você palmeirense ainda acha que pode pintar qualquer coisa, é importante lembrar de uma entrevista recente que o Bright White deu à ESPN. Na oportunidade ele falava sobre os gramados do futebol brasileiro e disse, abre aspas, campo sintético não é para jogador profissional, é muito perigoso. Não entendo como equipes grandes como o Palmeiras permitem esse campo, fecha aspas. Depois dessa declaração, acho difícil imaginar sua contratação no Palmeiras. A informação é de que o Bright White não faz parte dos planos. Hoje surgiu, a Itatiaia publicou que o Arias interessa ao Palmeiras. O Arias pode interessar qualquer clube do Brasil. O presidente Mário Bittencourt não vai vender o Arias para clubes brasileiros. E ainda que o Fluminense seja rebaixado, isso não vai alterar o preço do Arias. Porque já há um combinado para que o Arias seja negociado com clubes do exterior no fim desse ano. Então, a saída do Arias é questão de tempo, tá? O Josivan Silva quer saber sobre Abel Ferreira no Sporting de Portugal. Cara, o início do novo técnico do Sporting, só para vocês entenderem, o treinador do Sporting, o antigo, o Rubem Amorim, que fazia um trabalho espetacular, ele foi contratado pelo Manchester United. E aí, um outro técnico assume no lugar do Rubem Amorim. Era um técnico que era do time B, né? A primeira partida, eu tô até checando aqui, acho que foi contra o Amarante, na Taça de Portugal, um jogo sem muita expressão, 6-0 a favor do Sport. Mas as últimas 3 partidas sob o comando desse João Moreira, que veio do time sub-20, são de 3 derrotas. 5-1 para o Arsenal, 1-0 para o Santa Clara em casa e 2-1 para o Moreirense fora de casa. Eu até perdi dinheiro com essa derrota do Sport ontem. Estava ganhando uma múltipla bonita e o Sport acabou me derrubando, tá? Imagino que, diante desse contexto de um time que ganhava de todo mundo, emplacou 3 derrotas seguidas, a pressão no técnico do time sub-20, do ex-técnico do time sub-20, seja grande. E dá para dizer que tanto o Abel quanto o Arthur Jorge tem uma história bonita lá. Então, enfim, mas por enquanto não se sabe de nada, tá? Falando de Nicola, qual a sua expectativa do Palmeiras em 2025 com o Super Mundial no calendário? Jordão, levando em consideração que os caras vão ter 300 milhões de cota de participação no Mundial, eu acho que está na hora da Leila abrir os cofres. E a percepção que eu tenho é de que a gente vai ver a maior reformulação no elenco do Palmeiras desde a chegada do Abel. O próprio Abel, na entrevista coletiva, depois da vitória por 2-1 contra o Cruzeiro, indicou isso. Perguntaram para ele, Abel, você não colocou o Rony e o Dudu para jogar. Isso já indica que eles estão indo embora? E ele falou que o planejamento já está definido, mas que eles vão deixar para fazer esses anúncios depois da temporada e que em breve a gente vai saber. Então, Dudu, Rony, Rômulo, Gabriel Menino, Zé Rafael, Naves, o Vanderlan, são alguns dos caras que, pintando proposta, vão ser negociados, tá? Bora fazer agora uma comparação sobre os números de Estevão, o grande craque do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, contra Endrick, antes da mudança pro Real Madrid. Como é que as duas joias da base do Palmeiras se saíram no Campeonato Brasileiro? Número de partidas parecidas. O Estevão disputou 30, o Endrick disputou 31. Como o Estevão também entra em campo no fim de semana, dá para dizer que eles terão o mesmo número de jogos, embora com o Estevão como mais titular. Foram 25 partidas como titular para o Estevão contra 18 do Endrick. Número de gols, 13 gols marcados para o Estevão contra 11 do Endrick. Número de assistências é que chama a atenção. 9 para o atual jogador do Palmeiras contra nenhuma de Endrick, que já se mudou
pro Real Madrid. Eu queria que você usasse o espaço para comentário para me responder quem rende mais com a camisa alviverde, quem foi mais importante, mais decisivo, o Estevão ou o Endrick. Para mim a resposta é fácil, o Estevão foi mais jogador do que o Endrick vestindo a camisa alviverde. Rafael Silva está perguntando sobre como é que tá o Oscar. O Oscar se despediu na segunda-feira do Xangai Port, tá? Fim da passagem. O cara ganhou 240 milhões de euros nos 8 anos de China, tá? Ele tem proposta do Urawa Red Diamonds, tem conversa para ir para a Major League Soccer e proposta para ir para a Arábia Saudita. Mas o que ele havia dito para a Folha, numa entrevista de 2 meses atrás, é que a saudade da mãe e a vontade de estar mais perto dos sobrinhos, os filhos das irmãs dele, fariam com que ele se inclinasse a aceitar uma proposta brasileira. Diante desse cenário, eu acho que o São Paulo, o Internacional, o Cruzeiro e o Flamengo, que são aqueles há mais tempo interessados, levam vantagem, tá? Hora de falar sobre a treta envolvendo o Rony e o Palmeiras. Rony nem foi utilizado na vitória do Verdão por 2-1 contra o Cruzeiro no meio de semana no Mineirão. E uma cena que chamou a atenção, Rony decidiu não descer para o vestiário no intervalo, algo absolutamente incomum. Ele ficou no banco de reservas rezando. Há quem garanta que no fim da partida, diante de todos os outros jogadores, o Abel Ferreira deu uma enorme bronca e cobrou o comportamento do jogador. E o fato dele não ter sido utilizado durante todos os 90 minutos da vitória palmeirense contribui para aquela especulação de que o Rony não fica para a próxima temporada. Só para acrescentar, o Rony não marca gols desde agosto e vem sendo muito cobrado pelo torcedor alviverde. Rony, que já foi sondado por Santos, por Cruzeiro, entre outros clubes brasileiros. Há quem garanta também que ele pode se mudar para o futebol mexicano. A grande dificuldade é vendê-lo. O Palmeiras comprou o Rony por 6 milhões de euros, valor equivalente a apenas 50%. Para que o Palmeiras não tenha prejuízo com o Rony, ele vai precisar vai precisar encontrar um clube interessado em pagar pelo menos 12 milhões de euros. Quero falar agora sobre o Flamengo de olho em Hércules. Você sabe de quem eu estou falando, né? Volante de 24 anos de idade, pertence ao Fortaleza e também é alvo do Palmeiras, uma das gratas revelações para esse setor de meio campo. Volante de muita capacidade física, que tem pisado cada vez mais na área adversária e que completa muito bem o meio campo, faz várias funções dentro das 4 linhas. O Palmeiras já havia assinado com uma possibilidade de proposta, mas o Fortaleza, assim como fará com o Flamengo, vai deixar bem claro que não tem a intenção de negociar o Hércules. Para que o negócio saia, vai haver a necessidade de um pagamento de multa de 10 milhões de euros, que equivale hoje a 64 milhões de reais. Atleta de 24 anos de idade, formado no Atlético Cearense. Informação sobre o interesse do Flamengo foi divulgada pelo repórter Júlio Miguel Neto. Ele afirma que o Hércules seria uma substituição natural para a saída do Alan, que está completamente fora dos planos. O Pulgar também ainda não definiu sua renovação de contrato, mas ao que tudo indica ele tem vínculo até dezembro de 2025. O Cristiano Santos, Nicola, para você, qual brasileiro teve menos sorte no sorteio? É verdade que o Eric Pulga no Palmeiras e o Bright White no Grêmio? Não, sobre o Bright White indo para o Palmeiras, a chance é praticamente zero. Se ele sair do Grêmio, vai ser para jogar no exterior. Sobre o Eric Pulga, o empresário dele está tentando viabilizar esse negócio, mas o Palmeiras tem outros planos em relação a esse ponta para substituir o Estevão, tá? E sobre o brasileiro que teve menos sorte, acho que é o Botafogo, mas era natural quando a gente observou que o Botafogo não era cabeça de chave, né? Então o Botafogo, por estar no pote 3, já se sabia que ele ia pegar 2 europeus. Nem foram os mais difíceis de todos, PSG e Atlético de Madrid, mas é de fato o grupo mais complicado. Sobre o Brenner, ex-jogador do São Paulo, tem a possibilidade dele vir para algum time no Brasil? Vocês tinham me perguntado sobre o Brenner no Palmeiras. E eu até tinha levado essa pergunta para uma pessoa do São Paulo e para uma pessoa do Palmeiras, e a resposta é de que não. Só para lembrar vocês, o Brenner surge no São Paulo, não vai muito bem e acaba sendo emprestado para o Flu. Quando ele volta para o São Paulo, ele faz a melhor temporada da carreira dele, 2020, com 44 jogos, 22 gols e 4 assistências. É vendido em alta para o Cincinnati, faz 2 anos razoáveis e é transferido para a Udinese, onde ele não está bem, tá? Rapaziada, boa. Só para vocês entenderem, na atual temporada, são 10 jogos, 2 gols e 2 assistências. Mas, do Palmeiras, o Verdão, nos últimos 5 jogos do Brenner, nos últimos 5 não, que é 1, 2, 3, 4, 5, nos últimos 6 jogos. Um grande abraço no seu coração, até o próximo vídeo, vamos para cima. O Brenner não saiu do banco em 5,
E contra o Empoli, ele jogou 2 minutos. E aí, só para completar a cagada de vez, se ele não joga, o time dele só vai de mal a pior. São 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos, tá? Deixa eu até buscar aqui no meu arquivo o que eu contei sobre o Brenner na última vez que eu falei. Palmeiras responde sobre Brenner, tá? Eu tinha perguntado por uma pessoa do Palmeiras. Tô lendo aqui tudo que eu escrevi. Não há interesse do Palmeiras no Brenner. Esse nome nunca foi debatido internamente, tá? Família, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil, Palmeiras. Se você gostou do conteúdo, se já deixou o seu like, faça isso agora, porque é super importante a sua participação neste canal. Rapaziada, amanhã é dia. Palmeiras vence o Fluminense tranquilamente. Os Atléticos empatam o jogo. Bragantino vence o Criciúma, cai o Fluminense e o São Paulo ganha do Botafogo 1-0. Tá tudo tranquilo, Verdão campeão desta competição. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, fui.